A casa submersa do Duque visitando a vila de cultivo novamente. Conteúdo patrocinado. Naquela manhã, havia uma atmosfera um tanto inquieta em torno do castelo do Duque Artner. O atual Duque Artner estava completamente acamado, consciente talvez apenas algumas horas por dia. Mas o conflito estava se aprofundando entre os dois irmãos competindo para ser o herdeiro que atuaria no lugar do Duque. O Partido de Assuntos Internos defendendo que o mais importante era proteger o Ducado de Artner do Império e que o exército do Ducado nada mais era do que um escudo para esse fim. Foi liderado por Lord Belton, o segundo filho do Duque, nascido de sua esposa legal. Os defensores da guerra argumentando que o Império Amid deveria ser atacado e o Ducado de Sauron recuperado para trazer ainda mais prosperidade ao Ducado de Artner. Eles eram liderados por Lord Lucas, o filho mais velho do Duque, filho de sua concubina. Normalmente Lord Belton seria esmagadoramente favorecido nesta disputa, mas com o Ducado de Artner se tornando a linha de frente na guerra contra o Império Amid, a influência de Lord Lucas cresceu significativamente com o apoio do exército. Antes, o povo achava ideal que Belton atuasse como chefe da casa e usasse sua astúcia para administrar os assuntos domésticos, enquanto Lucas usava seu gênio tático para liderar o exército. Mas agora, embora seus números ainda fossem pequenos, havia um número crescente de pessoas dizendo que Lucas deveria atuar como chefe da casa e tomar ações ousadas com o exército, com Belton permanecendo no ducado e apoiando-o. Normalmente não importaria o que as massas dissessem, assim que o atual chefe de família nomeasse seu herdeiro, a disputa sobre quem o sucederia terminaria. Mas o atual Duque Artner dizia algo diferente toda vez que abria os olhos. Apesar de parecer consciente, era questionável se ele não havia ficado senil. Então até mesmo seus vassalos estavam perdendo o juízo. Como resultado, o ducado foi dividido em facção de Belton e facção de Lucas, bem como uma terceira facção no meio composta por pessoas que simplesmente faziam seu trabalho diário sem se preocupar, pois não ganhavam ou perdiam nada, não importava que sucedeu ao duque. Claro, isso criou uma atmosfera tensa, mas a situação já durava há muito tempo, então os servos já estavam completamente acostumados a isso agora. Belton-sama, tem uma coisinha que gostaria de discutir. Lord Belton, que se dirigia ao refeitório para tomar o café da manhã, foi chamado pelo Barão Icus, um de seus confidentes de confiança. O Barão Icus era um nobre honorário servindo como funcionário civil. Embora fosse um subordinado do ministro das Finanças da facção de Lucas que tentava usar a guerra para estimular a economia, o próprio Icus estava do lado de Belton. Claro, isso só era verdade porque ele esperava uma promoção e um aumento em sua patente quando Belton se tornasse duque. O que foi, Barão Icus? Perguntou Lord Belton. Parece que a Guilda dos Magos tem se comportado de forma estranha ultimamente, relatou Barão Icus. O Guild Master Knarp e vários dos membros de alto escalão estão sempre desatentos, não importa o que as pessoas tentem, e parece que vários de seus guardas desapareceram. Oh adeus, Lord Belton sussurrou baixinho. A Guilda dos Magos era uma de suas bases de apoio. Embora cada guilda tenha assumido uma posição oficial de neutralidade política, o apoio da Guilda dos Magos, que estava desenvolvendo todos os tipos de itens mágicos e produzindo magos excepcionais em grande número, não poderia ser ignorado dada a situação atual. A política de Belton era que a manutenção da ordem pública e o extermínio de monstros deveriam ser deixados para os guardas e cavaleiros. Então ele era particularmente impopular na Guilda dos Aventureiros. Subornar o mestre da guilda da sede da guilda estava se mostrando eficaz, mas ainda era verdade que havia muitos nas filiais da guilda de cada região que mantinham animosidade contra ele. Belton queria manter seu apoio das outras guildas e das igrejas para compensar isso, no entanto. Isso é coisa de Anil asterisco? TLN asterisco. Para quem não sabe, este é um título honorífico sofisticado, educado para irmão mais velho. Os subordinados de Lord Lucas o subornaram? Ou eles estavam sendo chantageados de alguma forma, talvez? Isso era o que Lord Belton estava perguntando com sua breve pergunta. Não parece ser o caso, respondeu Barão Icus. Não podemos confirmar nenhum movimento dos subordinados de Lucas-sama, mas temos recebido alguns relatos curiosos. Acredito que posso fornecer mais informações sobre eles assim que forem confirmados. Entendo, disse Lord Belton. Barão Icus, sinto muito por fazê-lo trabalhar tanto, mas estarei contando com você. Sim, senhor.
O barão Iku saiu com uma reverência. Ele era um homem que se destacava em coletar informações usando espiões. Não importa o que acontecesse, ele seria capaz de investigar minuciosamente os assuntos e fornecer bons relatórios. Lord Belton observou enquanto o barão Iku se afastava, mantendo grandes expectativas sobre ele. De repente, sem aviso prévio, Lord Belton sentiu um pequeno tremor em seus pés. Um terremoto? Ele se perguntou. É pequeno, mas terremotos são raros. Assim que esse pensamento passou por sua mente, o tremor aumentou, acompanhado por um barulho estrondoso. Um grande buraco apareceu no chão logo abaixo do barão Ikus, e ele gritou ao cair indefeso. Baron! Gritou Lord Belton. Belton-sama, é muito perigoso, por favor, volte. Por favor, volte. Um dos servos de Lord Belton, que o acompanhava silenciosamente como uma sombra, avançou apressadamente para puxá-lo para um lugar seguro. Neste dia, o castelo do Duque Artner afundou ligeiramente de forma física. Os níveis das habilidades de carpintaria, engenharia e transmutação de Golem aumentaram. Knarp, o homem que servia como mestre da Guilda dos Magos, ficou surpreso ao recobrar a consciência. Oh, que diabos eu estive fazendo? Ele olhou ao seu redor para ver os membros de alto escalão da Guilda dos Magos, usando expressões igualmente atônitas. Entre eles estavam alguns de seus cúmplices que tinham conexões com os subordinados do vampiro de raça pura Ternecia, embora ele não os chamasse seus camaradas. Knarp, dono, onde é esse lugar? Oh, o que estávamos fazendo? Eu não consigo me lembrar de nada. Calma, pessoal, disse Knarp. Esta é a minha mansão. Knarp quase não se lembrava dos últimos dias. No entanto, ele não perdeu de vista o que deveria fazer. Lembrem-se, todos. Há algo que devemos fazer, disse ele. Algo que devemos fazer. Isso mesmo, existe. Não podemos ficar aqui. Devemos nos apressar. Espere, não devemos ser precipitados. Se não tivermos cuidado, tudo será desperdiçado. Agora então todos, reúnam todas as evidências necessárias e as confiem àqueles em quem vocês confiam, instruiu Knarp. Você não deve entregá-los aos subordinados de Belton-sama ou Lucas-sama. Eles poderiam abafar tudo. Na verdade, mesmo que estejam em conflito um com o outro, eles cooperariam para esconder qualquer coisa que pudesse manchar o nome da família Artner. Então devemos levá-los aos embaixadores de outros ducados? Não há outras opções. Agora mexa-se. Depois disso, Knarp e os outros reuniram todas as evidências de seus crimes e negócios dissimulados e correram para a embaixada, onde trabalhavam embaixadores de outros ducados. Eles estavam obedecendo ao comando que havia gravado em suas mentes. Confesse suas más ações e revele-as ao mundo. Conteúdo patrocinado. Uma investigação foi realizada para descobrir a causa do incidente onde o castelo do Duque Artner afundou e causou ferimentos graves ao barão Ikus. Algum tempo depois, ficou claro que era o colapso do espaço subterrâneo sob o castelo, comumente conhecido como cemitério subterrâneo. Porque este lugar, que existia há mais de 100 mil anos, muito antes da construção do castelo, desmoronou repentinamente. Foi determinado que era a obra do homem cujo cadáver foi encontrado lá, aquele conhecido como Kaido Kanata. Este homem roubou de comerciantes e lançou um feitiço avançado de atributo de fogo na Guilda dos Aventureiros, causando muitas baixas. Considerando suas ações incomuns, concluiu-se que ele deve ter sido um subordinado de um deus do mal. Planejando ressuscitar o Rei Demônio, ele de alguma forma quebrou o selo do campeão. Mas ele havia morrido, provavelmente devido a um conflito com seus aliados ou algum acidente ocorrido quando o selo foi removido. Talvez devido à ansiedade, a condição do atual Duque Artner piorou ao saber desse incidente. Ele vinha acordando pelo menos uma vez a cada poucos dias, mas agora estava reduzido a murmúrios incoerentes. Nesse ritmo, era improvável que ele vivesse para ver a primavera do próximo ano. Além disso, alguns dos membros de alto escalão da Guilda dos Magos que apoiavam Lord Belton, incluindo o Guild Master Knarp, correram para embaixadores despachados de outros ducados com evidências dos vários crimes que cometeram e evidências de sua colaboração com os vampiros de raça pura que adoravam os deuses do mal. Isso causou grande choque nas figuras importantes do reino de Orbaum. Apoiadores proeminentes de Lord Belton, que anteriormente tinham 90% de chance de ser nomeado sucessor da família Artner, revelaram-se traidores da humanidade. E graças às evidências que Knarp e seus subordinados entregaram aos embaixadores, ficou claro que o barão Ikus,
que ainda não havia recuperado a consciência, também tinha conexões com os vampiros. O próprio Lord Belton havia testemunhado que não sabia disso, e de fato não havia nenhuma evidência provando que ele tivesse conexões com os vampiros, mas agora, não apenas os nobres do Ducado de Artner, mas todos os nobres influentes do Orbaum Kingdom começou a duvidar das habilidades de liderança de Lord Belton. Além disso, alguém invadiu o depósito de tesouros do Duque e roubou vários tesouros, mas devido aos assuntos mencionados serem de maior preocupação, eles foram tratados tarde demais e a investigação não foi realizada adequadamente. A propósito, alguns testemunharam ter visto um pássaro enorme e ameaçador voando no céu noturno, mas ninguém os levou a sério, presumindo que essas pessoas simplesmente ficaram bêbadas e viram coisas. Alda, o deus da lei e do destino, enfrentava vários problemas difíceis. O maior deles era que Vandaliel, que Alda achava que passaria pelo menos vários anos escondido na região sul do continente Bangaia, havia atravessado a cordilheira e aparecido no lado leste. Bem, parecia que ele estava fazendo um trabalho missionário honesto, em vez de tramar uma conspiração em grande escala. Alda-sama, o que essa pessoa poderia estar pensando? Não acredito que ele realmente deseje se tornar um aventureiro. Não sei. Ele está tentando criar uma base para suas atividades no Reino Orbaum? A rede de inteligência para Alda e seus deuses subordinados eram os crentes que os adoravam. Assim era impossível para Alda e seus subordinados saberem o que esses crentes não sabiam. Normalmente eles fariam coisas como despachar espíritos familiares para a superfície do mundo com mais frequência, mas muitos dos deuses perderam seu poder durante as batalhas contra o Rei Demônio e Vida e não se recuperaram. Embora não fossem poucos para muitos, não havia deuses suficientes para manter o mundo. Os números dos deuses aumentaram com os da nova geração, como Mil, a deusa do sono, mas ainda não eram suficientes. Além disso, os espíritos familiares eram seres espirituais. Se fossem despachados para monitorar Vandaliel, havia o perigo de serem descobertos e suas almas quebradas. Isso seria impossível para um humano normal, mas Dhampir faria isso sem hesitação. E embora esse não fosse necessariamente o segundo maior problema, um estranho incidente havia ocorrido. O incidente em si não foi nada em comparação com o tamanho dos feitos de Vandaliel. Um comerciante e sua filha foram mortos junto com os aventureiros que os escoltavam e seus pertences foram roubados. Foi lamentável, mas também um trágico incidente que ocorreu em grande número em Lambda. Quem é esse homem? O estranho foi o criminoso responsável. De acordo com a informação trazida a Alda pelos outros deuses, seu nome era Kaido Kanata. Ele era um homem na casa dos 30 com cabelos e olhos pretos, que normalmente não seriam vistos naquela região. E ele possuía uma habilidade única que nunca havia sido confirmada em Lambda, bem como a habilidade de lançar armas de fogo avançadas. Atributo mágico. E não havia registros dele antes deste incidente. Essa falta de registros era a coisa mais estranha sobre ele. Nenhum dos deuses conhecia esse homem chamado Kanata, nem tinham registros dele. Isso foi estranho. Em Lambda, o povo sabia da existência dos deuses. Assim, toda pessoa, por mais ímpia que seja, já havia orado a alguém pelo menos uma vez. Talvez existam alguns que nunca fizeram uma única oração em suas vidas, mas é completamente impossível que isso seja verdade para todas as pessoas próximas a essas pessoas. No mínimo, se eles já estiveram em uma cidade ou vila, eles teriam trocado palavras com alguém e seriam vistos por eles. Mesmo que isso nunca tenha ocorrido desde que sejam humanos, eles definitivamente deveriam ter pais que os deram à luz. O homem chamado Kanata nem sequer tinha pais. Ele apareceu de repente e com a mesma rapidez cometeu atos de violência. Era um completo mistério onde ele viveu até aquela idade e onde treinou suas habilidades para tal nível. Se alguém aceitasse teorias muito rebuscadas, era possível que houvesse uma comunidade próxima onde as pessoas adoravam apenas deuses que não trabalhavam para Alda, e Kanata era um membro dessa comunidade. Mas não havia sinal de tal comunidade existente na área em que Kanata apareceu. Se ele tivesse usado alguma estrada menos usada para ficar escondido enquanto viajava de longe, então a violência sem sentido que ele cometeu depois disso não faria sentido. Fitum, parece que você tem uma ideia de quem é esse homem chamado Kanata, disse Alda. Sim, Alda. Fitum parecia bastante hesitante em oferecer seu relatório sobre Kanata. Na verdade, o homem chamado Kaido Kanata era um homem em quem eu tinha mirado e concedia minha proteção divina, disse ele. O que?
O Curatos, o deus dos registros, não tem registro disso, disse Alda. De fato, este homem chamado Kanata é um homem que nasceu de uma mulher grávida que morreu em um ataque de monstro enquanto ela viajava em uma diligência para encontrar seu marido. Depois disso, talvez por capricho ou para salvá-lo como rações de emergência mais tarde, ele foi criado por monstros. Acredito que seja por isso que não há registro dele. De fato, se Kanata tivesse nascido nessas circunstâncias, não era estranho pensar que Curatos não tinha registros dele. Por acaso percebi a existência de Kanata, gostei de seu talento e qualidades e concedi a ele minha proteção divina, disse Fitum. Mas parece que foi isso que o corrompeu. Então, você está dizendo que sua habilidade única e incomum também se origina de sua proteção divina? Alda perguntou. Sim, não há erro. Parece que algumas entre suas vítimas eram seus crentes, no entanto. Sim, parece que minha proteção divina e o fato de eu estar protegendo distorceram a natureza desse homem e o levaram à depravação. Por que você manteve este homem em segredo, mesmo de Curatos? Isto é, eu acreditava que alguns se oporiam a eu conceder a ele minha proteção divina e protegê-lo. Fui imprudente. Alda não conseguiu apagar suas suspeitas sobre as respostas de Fitum, mas sem provas concretas, não poderia pressionar Fitum ainda mais. Não sei por que seu corpo foi descoberto na área subterrânea sagrada onde estava um selo do Rei Demônio, nem sei por que ele me deixou, mas... Chega, disse Alda. Eu entendo. Devemos perguntar a Ninelord sobre o selo rompido. Ninelord, o campeão escolhido por Xizarion, o deus que havia sido destruído pelo Rei Demônio. Ela se tornou uma deusa, substituiu Xizarion e agora estava gerenciando os deuses do atributo vento. Ela ainda tinha menos mãos do que Alda, mas como o selo em questão havia sido criado por ela, era necessário solicitar sua colaboração. Agora vou me desculpar. Fitum curvou-se e tentou se despedir, mas Alda lhe fez uma última pergunta. Espere. O homem chamado Kaido Kanata tem um nome estranho. Ele não seria alguém que veio de outro mundo, seria? Alda desconfiava do sobrenome, Kaido, nome que lhe soava estranho. Mas Fitum parecia não entender por que Alda lhe fazia essa pergunta. Não, parece que ele recebeu esse nome aleatoriamente de um monstro. Talvez ele tenha se chamado Kaido porque o encontraram em uma rodovia, e Kanata porque ele veio de outro lugar. TLN. Kaido significa rodovia. Aliás, esta não é a grafia correta do kanji para o sobrenome de Kanata, na verdade é que significa visteria do oceano. Kanata significa algo como ali, outro lado longe. Entendo, sinto muito por impedi-lo, disse Alda. De jeito nenhum, Fitum se despediu. Acho que estava pensando demais nas coisas, Alda murmurou, balançando a cabeça. Agora que penso nisso, já que Zuruvar não recuperou seu poder, convocar alguém de outro mundo para este seria impossível. Não há nenhum entre os subordinados sobreviventes do Rei Demônio que possuam tanto poder também. Conteúdo patrocinado. Apenas Rodcourt, o deus da reencarnação, seria capaz de fazer tal coisa. Ele defendeu repetidamente a importância do desenvolvimento, mas entre todos os deuses que Alda conhecia, ele era o que acumulava mais poder. Com sua autoridade, não seria difícil para ele reencarnar os habitantes de outros mundos em Lambda. Mas ainda assim as ações desse homem chamado Kanata são simplesmente muito tolas, Alda murmurou. Ele matou várias dezenas de pessoas, roubou, estuprou, e embora isso ainda fosse apenas uma suspeita neste estágio, removeu um dos selos do Rei Demônio. Suas ações não continham nenhum traço do desenvolvimento que Rodcourt defendia. Provavelmente é minha imaginação, afinal. Os assuntos mais importantes em questão eram lidar com Vandaliel, que estava fazendo movimentos misteriosos após movimentos misteriosos, e as localizações dos fragmentos selados do Rei Demônio. Fitum, que havia deixado o lado de Alda e retornado ao seu próprio reino divino, comemorou o fato de ter enganado Alda com sucesso. Ha 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 ha. Eu fiz isso. Agora as coisas vão ficar interessantes. Foi a sorte que permitiu que Fitum fosse o primeiro a notar o homem que havia reencarnado de outro mundo. Um de seus crentes fracos asterisco havia morrido, mas isso não importava. De fato, aquele crente era digno de ser elogiado por morrer e dar a Fitum esta informação. TLN asterisco. Aqui, EP que é usado para indicar um de seus crentes. Este contador é normalmente usado para animais em vez de pessoas, enquanto Itori, que significa uma pessoa, é mais comumente usado para indicar uma única pessoa.
É basicamente um sinal de desprezo de Fitum por seus seguidores, considerando-os inferiores, insignificantes como animais, ao invés de respeitá-los como pessoas. Incluído este TLN porque esta nuance sutil não traduz bem para o inglês. Realmente houve um ataque de monstro a uma mulher grávida há cerca de 30 anos. Embora eu mesmo diga isso, sou bastante brilhante por pensar em enganar Alda fazendo-a pensar que uma criança havia sobrevivido ao ataque. Fitum regozijou-se consigo mesmo. Então, Rodcorte, o Vandaliel que você deseja matar tão desesperadamente ainda está vivo e passa bem. Quando você enviará seu próximo assassino? No momento em que Fitum tomou conhecimento de Kanata, ele raspou um pouco de sua própria carne para criar um clone espiritual de si mesmo para monitorar Kanata. Ele também conseguiu aprender várias coisas sobre Vandaliel que Alda não sabia. Fitum também sabia que ninguém menos que Vandaliel seria capaz de remover o selo do Rei Demônio. Era por isso que ele estava escondendo essa informação. Fitum foi um deus por mais de 50.000 anos. Seus dias de tédio extremo estavam finalmente chegando ao fim. Agora então o meu amado inimigo que pode ser capaz de me matar. Continue crescendo exatamente como você está agora. Agora, Rodcorte. Reencarne alguém neste mundo que, ao contrário daquele pedaço de lixo que você enviou anteriormente, seja digno de receber minha proteção divina e enviar meu clone espiritual para onde? Kufufu, Quilharraalhanha. No início da manhã, Kazim, Fester e Zeno estavam treinando duro atrás da loja de pau para toda a obra. HNGHH. Fester, fale baixo. Ah, desculpe. Eles vinham fazendo esse treinamento há muito tempo. No entanto, foi apenas recentemente que eles ficaram tão entusiasmados com isso, quando Vandaliel passou por esta aldeia e deu-lhes uma sessão de treinamento. Vandaliel realizou várias coisas inacreditáveis e milagrosas, mas o que mais surpreendeu Kazim e seus amigos foi a força que ele possuía apesar de sua aparência. Embora fosse apenas na técnica de luta desarmada e na técnica do Javelin, a habilidade de Vandaliel era muito maior e mais sólida do que a do grupo de Kazim. Com a técnica de luta desarmada em particular, ele aprendeu adequadamente as técnicas, em vez de simplesmente confiar em sua força física. Ele era como um dos instrutores da escola de aventureiros. Mas você sabe, eu não pude deixar de ficar tão focado. Coisas como mantenha os braços mais próximos do corpo e preste mais atenção aos pés. Sim, me disseram para manter meus braços mais perto do meu corpo também. Disseram-me para melhorar minha resistência. O conselho de Vandaliel fora preciso. Ele se envolveu em batalhas práticas com cada um deles, identificou seus problemas e os encorajou de uma maneira inesquecível, dizendo-lhes: fui avisado sobre coisas assim antes também, então acho que você também pode aprender a fazer o que eu faço. Mas pensando bem, eu me pergunto que tipo de pessoa era a mãe dele? Não há dúvida de que ela era uma pessoa incrível. Ela ensinou a ele magia e luta desarmada então. Vampiros são incríveis afinal. Kazim e seus amigos tiveram alguns mal-entendidos no entanto. Eu me pergunto o que Vandaliel está fazendo agora? Acho que já faz uma semana desde que ele foi para a cidade. Ele já não estaria morando em um dormitório da escola de aventureiros agora? Mas ele é um caso especial. Não seria estranho para ele se tornar um aventureiro classe D sem ir para a escola. Ele tem uma habilidade única, mas não só isso, suas habilidades mágicas e marciais também são ridículas, certo? Os instrutores da escola não teriam nada para ensinar a ele? Na verdade, ele provavelmente poderia ensinar muitas coisas a eles. Mas ele não se tornaria classe D imediatamente. Há um exame, certo? Para que alguém seja promovido à classe D, é necessário fazer um exame para determinar praticamente se ele ou ela pode matar uma pessoa. Isso provavelmente seria criticado como desumano na Terra. Mas os aventureiros de Lambda precisam exterminar bandidos e proteger os clientes que estão escoltando. Se os aventureiros hesitassem em matar em tais situações e permitissem que seus inimigos escapassem, causando mais vítimas ou permitindo que seus clientes fossem mortos, não haveria sentido em contratá-los. É por isso que ninguém pode se tornar um aventureiro classe D sem ser capaz de matar pessoas. Eu me pergunto se ele pode fazer isso? Precisamos alcançar Vandaliel antes que possamos nos preocupar com ele. Afinal, ele é nosso senpai como aventureiro. Você tem razão. Precisamos mostrar a ele uma ou duas coisas na próxima vez que nos encontrarmos. Desculpe por isto. Oi, o que você? Uva, Vandaliel, por que você está aqui?
Vandaliel não havia sido chamado ou notado pelo porteiro, então ele entrou na 7ª vila cultivada, encontrou os 3 treinando atrás da loja de pau para toda a obra e os abordou. Você não se tornou um aventureiro na cidade? Aconteceu alguma coisa na cidade? Oyagi-san estava preocupado porque o comerciante viajante que deveria vir está atrasado. Parecia que as notícias do ataque de monstros que aconteceram na cidade de Niarki ainda não haviam chegado às aldeias de cultivo. Não, as regras mudaram para que Dampirs com menos de 10 anos não possam se registrar, então desisti disso por enquanto, disse Vandaliel. E as regras mudaram? Esqueça isso. Você tem menos de 10 anos? Parecia que Kazin e seus amigos haviam realmente confundido a idade de Vandaliel. Diferentes raças se desenvolveram de forma diferente, então eles não poderiam ser culpados por isso. Também há um boato de que dentro de 1 ano os Dampirs serão proibidos de entrar na escola de aventureiros. Então estou pensando em procurar uma oportunidade de me registrar como aventureiro em outro ducado, disse Vandaliel. Algum aventureiro classe A em algum lugar aparentemente faria algo a respeito, mas Vandaliel não queria se envolver com ele agora, então certamente não confiaria que isso acontecesse. Pensar que poderia se tornar um aventureiro graças àquele cara era algo que ele absolutamente não queria fazer. Procure uma oportunidade, você diz, leva 1 mês para chegar a outro ducado. Bem, você pode voar, então pode levar apenas alguns dias. Sim, você pode voar, afinal. Conteúdo patrocinado. Ciente de que Vandaliel havia usado o flight para viajar entre as aldeias de cultivo, Kazin e seus amigos realmente não tentaram dissuadi-lo dessa ideia. Bem então, se você não se importa, você não vai se juntar ao nosso grupo até então? Perguntou Kazin. Vandaliel piscou. Eu sou um civil, no entanto, disse ele. Não há nenhuma regra dizendo que você não pode adicionar um civil ao seu grupo, disse Kazin. Normalmente não seria algo que precisasse de regra, disse Zeno. Mas você é mais forte do que nós, e ele perguntou de uma forma meio presunçosa, perguntando se você se juntaria a nós, mas é mais como, por favor, faça nos seus discípulos. Ponto. É exatamente como Zeno diz, disse Fester. Somos mais fracos que você, mas podemos pelo menos ser um obstáculo para você. Fester, isso é a pior coisa a se dizer, mesmo que seja uma piada, e é verdade, então não tem graça. Parecia que Vandaliel havia se tornado idolatrado por seus senpais. Por um momento, pensou que seria bom formar um grupo de aventureiros e um civil, mas havia algo que precisava fazer. Eu não me importo, disse ele, mas estou pensando em voltar para onde fui criado. Ele não podia dizer a eles que estava planejando atacar a mina administrada por escravos nas proximidades e resgatar os escravos, então decidiu enganá-los usando a mesma história que havia contado antes. Entendo, então, da próxima vez que você tiver uma chance, você pode nos treinar novamente? Vandaliel assentiu. Claro. Kazin e seus amigos não pareciam particularmente duvidar de sua história, e Vandaliel podia sentir seu coração, que havia endurecido devido aos acontecimentos na cidade, amolecer. Parecia que esses 3 eram uma fonte de conforto para ele. Então, você vai sair em breve? Kazin perguntou. No outono vamos construir o santuário e fazer um festival da colheita, então certifique-se de vir nos visitar nessa época. Cada vez que Vandaliel salvou as pessoas das aldeias de cultivo, ele pediu a construção de um santuário para a vida como recompensa. Parecia que estariam completos no outono. Ele não havia solicitado a construção de um na 7ª aldeia de cultivo, no entanto. Nesta aldeia? Perguntou Vandaliel. Sim. Oyagi-san da loja de pau para toda a obra e o chefe da vila estão construindo. Eles disseram que é uma boa oportunidade para fazer isso, e vai trazer boa sorte também. Ivan estava muito animado com isso. Ele era pedreiro antes de fugirmos para o ducado de Artner. Ele disse que construiu uma estátua de pedra de você também. Parecia que Vandaliel havia se tornado uma figura de poder ou algo assim, mesmo sem perceber. O fato de a religião de vida estar se tornando mais ativa era algo que Vandaliel e seus companheiros deveriam saudar, mas uma estátua dele sendo construída seria uma boa ideia? Esperando rudemente que a estátua não se parecesse muito com ele, Vandaliel fez outra pergunta. O que as outras aldeias de cultivo estão fazendo então? Uma estátua dele estava sendo construída nesta vila só porque ele salvou Ivan. Como foram as coisas nas outras aldeias de cultivo? As outras aldeias? Bem, nas igrejas, não é raro que sejam construídas estátuas de pedra de santos e heróis, assim como estátuas dos deuses.
Isso mesmo. E mesmo que digamos estátuas, elas não são tão impressionantes. Eles serão apenas um pouco maiores do que você realmente é, não são? Parecia que Vandaliel iria entrar para a história destas aldeias. Você adquiriu o título, Guardião das Aldeias de Cultivo. Isso se refletiu até no status de Vandaliel. Ele ficou feliz com este, pois era um título que seria aceito na sociedade sem que ele precisasse se esforçar para explicá-lo. Ah, e eu quero pegar emprestado seu vestiário hoje, disse Vandaliel. Está na casa do chefe da aldeia. Os vestiários eram instalações normalmente instaladas nos edifícios da guilda, mas não eram apenas aventureiros, magos, soldados e cavaleiros que precisavam deles. Mesmo fazendeiros e caçadores trabalhando em vilas agrícolas precisavam dos trabalhos de fazendeiro e caçador. Como tal, os vestiários eram frequentemente instalados na casa do chefe da aldeia em pequenas aldeias. Vandaliel visitou a casa do chefe da aldeia. Ofereceu de presente o vinho que ele havia tirado aleatoriamente da adega que ficava na mansão do mestre da Guilda dos Magos e entrou no vestiário. E então ele tocou a bola de cristal que era bem menor que a de Talosheim. Jobs que podem ser selecionados. Insect User Archenemy Zombie Maker Tree Caster Corpse Demon Commander Jesus e Demon Spirit Warrior Chicote Tongue Calamity Vengeful Berserker Dead Spirit Magia Dark. Ealer Labyrinth Creator Demon King User Madouchi Asterisco. TLN asterisco. Isso geralmente é traduzido como feiticeiro, mas um leitor que leu adiante em House me aconselhou a deixar isso sem tradução por enquanto. Há um monte de novos de novo. Talvez Vandaliel nunca tivesse problemas com a mudança de emprego pelo resto de sua vida. Não, sua expectativa de vida era algo entre 3.000 e 5.000 anos, então talvez não fosse tanto. A calamidade da língua de chicote foi lida como Benzetsuka asterisco. Provavelmente apareceu porque Vandaliel estava lutando com a língua. TLN asterisco, leitura de kanji. Os 3 kanjis são literalmente chicote, língua e calamidade. O que poderia ser Vengeful Berserker? Vandaliel imaginou que teria algo a ver com suas novas habilidades como Scream, Mental Encroachment e Grotesque Mind. Dead Spirit Magia era um trabalho que funcionaria com a habilidade Dead Spirit Magic. Isso pode permitir que ele extraia mais poder da princesa Levia e dos outros fantasmas. Dark Aler provavelmente forneceria bônus para as habilidades de cirurgia e secreção de veneno. Apareceu por causa dos atos médicos que ele realizou nas aldeias de cultivo? O criador do labirinto estava lá porque havia criado uma masmorra, e o usuário do Rei Demônio porque havia consumido o sangue selado do Rei Demônio. Mas o que poderia ser Madouchi? A maldição de Vandaliel deveria impedir que Jobs que havia sido descoberto anteriormente aparecesse. Soava como o tipo de trabalho que alguém normalmente seria capaz de adquirir. Era diferente do trabalho de mago? Parecia suspeito. Não era algum tipo de armadilha? Antes de tudo, o criador do labirinto e o usuário do Rei Demônio farão as pessoas pensarem que sou perigoso se virem, então vou deixá-los para mais tarde. O mesmo vale para o Dead Spirit Magé, mas Madouchi é suspeito. Então, isso deixa uma escolha entre Insect User, Tricaster, Spirit Warrior e Dark Aler, suponho. Vandaliel suspirou. Se eu tivesse conseguido me registrar como aventureiro, não precisaria me preocupar tanto com isso. Como seu status seria visto conforme ele se registrasse, ele não poderia adquirir empregos que seriam problemáticos se vistos ainda. Ou talvez ele devesse ter se registrado na Guilda dos Magos depois de ter feito uma lavagem cerebral no mestre da guilda. Mas seria problemático no futuro se ele tivesse se registrado por recomendação de alguém que estava prestes a perder sua posição social. Era quase certo que ele seria executado, ou pelo menos preso por toda a vida. Conteúdo patrocinado, tudo bem, vamos com o Insect User, decidiu Vandaliel. Você adquiriu a habilidade técnica de encadernação de insetos. Os níveis das habilidades de controle de longa distância, controle de mana, técnica de ligação de insetos e habilidade física aprimorada, garras presas, língua, aumentaram. Nome, Vandaliel. Raça, Dhampir, Dark F, idade, 7 anos. Título, Go King, Eclipse King, Second Coming of the Demon King, Guardian of the Cultivation Villages. Taboo Name Trabalho, nível do usuário de insetos, 0 histórico do trabalho, Mago de Atributo da Morte, Transmutador de Golem, Undiad Tamer, Soulbreaker. Venomfish. Atributos do usuário, Vitalidade, 344 mana,
379.120.344 força, 188 agilidade, 251 vigor, 159 inteligência, 784 habilidades passivas, força sobre-humana, nível 4. Cura rápida, nível 6 magia de atributo da morte, nível 7 resistência ao efeito de status, nível 7 resistência à magia. Nível 4 visão negra atributo da morte encanto, nível 7 canto revogação, nível 4 fortalecer seguidores, nível 8 mana automática recuperação, nível 6 fortalecer subordinados, nível 4 secreção de veneno, garras presas, língua nível 4 agilidade aprimorada, nível 2 expansão corporal, língua, nível 4 poder de ataque fortalecido enquanto desarmado, pequena habilidade física aprimorada, garras, língua, presas nível 2 level up. Habilidades ativas, Blorvor, level 2 ultrapas limites, level 6 Golem Transmutation, level 7 level up. Sem atributo Magic, level 5 Mana Control, level 5 level up. Spirit Form, level 7 Carpintaria, level 5 level up. Engenharia, nível 4 level up. Culinária, nível 4 Alquimia, nível 4 Técnica de luta desarmada, nível 5 Soul Break, nível 6 Multicast, nível 5 Controle de longa distância, nível 7 Level Up. Cirurgia, nível 3 Processamento de pensamento paralelo, nível 5 Materialização, nível 4 Coordenação. Nível 3 Processamento de pensamento de alta velocidade, nível 3 Comando, nível 2 Cultivo, nível 3 Vestuário, nível 2 Arremesso, nível 3 Grito, nível 3 Magia do Espírito Morto, nível 2 Inseto Técnica de Encadernação, nível 2 Novo. Habilidades únicas, God Slayer, nível 4 Level Up. Mente Grotesca, nível 4 Invasão Mental, nível 3 Construção do Labirinto. Nível 4 Maldições experiência adquirida na vida anterior não transferida não pode aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente. Técnica de aprisionamento de insetos? Não manipulando, mas vinculando? Bem, vou examiná-lo mais tarde. Acho que vou esperar por Borcos e os outros na cidade onde ficava a vila do Rei dos Duendes. Se parece que eles vão demorar algum tempo, eu poderia voar para a mina administrada por escravos para dar uma olhada nas coisas primeiro também. Explicação do trabalho. Usuário do Venom Fish um job que pode ser adquirido se ele atender aos requisitos de valor do atributo e possuir a habilidade técnica de luta desarmada no nível 2, além de ter conhecimento sobre várias drogas, ter aprendido seus efeitos, ser capaz de produzi-las e produzir antídotos para elas. Por exigir conhecimento científico preciso, ninguém na Lambda atualmente possui esse trabalho além de Vandaliel. Torna-se possível adquirir a habilidade Secreção de Venom, que permite a secreção de várias drogas das presas, língua e unhas de cada membro, bem como uma habilidade física aprimorada que aprimora as presas, língua e garras. Ele também fornece um bônus para habilidades como técnica de combate desarmado, tornando um trabalho adequado para lutar na linha de frente. Este trabalho facilita o aumento de vitalidade, resistência e agilidade, enquanto fornece poucos aumentos de mana e inteligência. Explicação do título. Guardião das Aldeias de Cultivo um título que se pode adquirir salvando habitantes de aldeias de cultivo e resolvendo seus problemas, fazendo com que mais de 90% dos aldeões o reconheçam. Projetos de cultivo envolvendo alguém que possua este título têm uma chance muito maior de sucesso. Além disso, quando o perigo se aproxima das aldeias de cultivo, torna-se provável que a pessoa com este título esteja presente e lide com isso. Existem títulos com efeitos semelhantes como Deusa da Terra Cultivada e Salvadora da Terra Cultivada, conteúdo patrocinado.